Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e este é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é quarta-feira, hoje a igreja nos traz o evangelho do pão da vida, mais uma vez. Mais uma vez a liturgia volta ao capítulo 6 do evangelho de João. Mais uma vez ouvimos o delicioso discurso de Jesus sobre o pão da vida. O evangelho que a igreja nos propõe, portanto, nessa quarta-feira, está em João capítulo 6, versículos de 35 a 40. Abra o coração, abra o coração. É uma palavra do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus replicou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas já vos disse, vós me vedes e não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim eu não lançarei fora. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que os ressuscite no último dia. Esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, o Evangelho de João, capítulo 6, o discurso do pão da vida, é o trecho do Evangelho que mais toca o meu coração. Porque aqui Jesus fala abertamente com todas as letras, sem ponto, vírgula, sem parábolas, sem nada. Jesus fala claramente, com todas as letras: eu sou o pão da vida. O que Jesus quer dizer quando ele se apresenta como o pão da vida? Eu sou o pão da vida. Num primeiro momento, é claro, Jesus está dizendo que a presença real dele no Santíssimo Sacramento do altar, Jesus está dizendo que realmente, verdadeiramente, ele está presente nas espécies do pão e do vinho, no cálice, na patena, em cada Santa Missa, que ele está verdadeiramente presente em cada sacrário, onde as espécies do pão e do vinho estão guardadas para a adoração dos fiéis, para a recepção dos enfermos. Jesus está verdadeiramente presente na Eucaristia. Da mesma forma que Jesus está nos céus, assentado à direita do Pai, cercado pelos anjos e pelos santos, ele está presente no sacrário. Cada vez que vamos à igreja, adoramos a Jesus no ostensório, no sacrário, nas mãos do sacerdote, nos nossos lábios, quando recebemos na Eucaristia, estamos no céu. Sim, meu amado, cada vez que você vai à igreja, está diante de Jesus no sacramento do altar, você está no céu, porque o céu é onde Deus está, e Deus está verdadeiramente presente na Eucaristia, e você não consegue, você não pode ir para o céu, você não pode entrar no reino de Deus se você não for um homem, se você não for uma mulher eucarístico. Se o seu coração não arder de amor por Jesus, verdadeiramente presente nas espécies do pão e do vinho, se o seu coração não arder de amor e de adoração a Jesus na Eucaristia, é por isso que ele se apresenta dizendo: eu sou o pão da vida. Em primeiro lugar, porque ele haveria de transformar o pão no seu corpo, sangue, alma e divindade. De uma maneira mística, de uma maneira espiritual, de uma maneira que nós não conseguimos compreender com o nosso raciocínio humano, mas só podemos aderir pela fé. Quando o padre, quando o sacerdote toma aquele pão ázimo em suas mãos e dizendo, na última ceia, Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e distribuiu aos seus discípulos dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. E ergue a espécie do pão. Naquele momento não é mais pão,
acontece um milagre, a transubstanciação. A transubstanciação acontece. O que é a transubstanciação? Muda a substância. Permanece o acidente. O acidente é aquilo que nós vemos, aparência de pão, cheiro de pão, gosto de pão, isso é o acidente. Mas a substância, ou seja, aquilo que de fato é, mudou, transubstanciou, houve a transubstanciação. Apesar de ter cheiro de pão, gosto de pão, aspecto de pão, não é mais pão, é Deus eterno e todo-poderoso. Ocorreu um milagre, cada Santa Missa ocorre um milagre, é a transubstanciação. Quando o sacerdote toma o cálice em suas mãos, eleva o cálice da nossa salvação dizendo, bebei dele todos, esse é o cálice da nova aliança, a aliança do meu sangue, que será derramado por vós, fazei isto em memória de mim. Quando o sacerdote ergue o cálice, não é mais vinho, apesar de permanecerem os acidentes, ou seja, o gosto de vinho, a tonalidade do vinho, o cheiro de vinho, o sabor de vinho, não é mais vinho. É o próprio Jesus no seu corpo, sangue, alma e divindade. Na espécie do vinho está Jesus inteiro. As pessoas dizem que o vinho é o sangue de Cristo. Não, o vinho é o corpo, o sangue, a alma e a divindade. De tal forma que se você comungar uma gotícula da espécie do vinho, olha que eu digo, a espécie do vinho, eu não digo vinho, eu digo espécie do vinho, porque não é vinho, é Jesus. Mas se você comungar uma gotícula que seja da espécie, ou seja, da aparência do vinho, você estará recebendo Deus eterno e todo-poderoso na sua plenitude. Se você comungar uma partícula pequena, um fragmento pequeno da espécie do pão, você não estará recebendo pão, você estará recebendo Jesus total no seu corpo, sangue, alma e divindade. O tão sublime sacramento. Quando Jesus diz aqui, eu sou o pão da vida, em primeiro lugar, ele quer dizer que literalmente ele está presente na Eucaristia. Mas ao mesmo tempo ele nos traz uma mensagem. Quando diz, eu sou o pão da vida, eu sou, é o nome com o qual Deus se apresentou para Moisés na sarça ardente. Quando Deus se revela a Moisés na sarça ardente e envia Moisés para conversar com o faraó e para libertar o povo, levar o povo que estava escravo no Egito para a terra prometida, Moisés pergunta, mas quem eu direi que me enviou? E Deus diz a Moisés, eu sou aquele que sou. Diga que eu sou, te enviou. A partir daquele momento, os judeus compreenderam que o nome de Deus era eu sou. De tal forma e tal sorte que o judeu não pronunciava essa expressão eu sou. Mas essa expressão ficava reservada para Deus. Porque só Deus é, nós não somos. Só Deus é na essência da palavra ser. Porque Ele é eterno, Ele sempre foi, Ele é e sempre será. Ele não foi criado. Ele é Deus, nós somos criados. Então só Ele é, eu sou, só para Deus. E o judeu entendia muito bem essa expressão. Quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, Jesus está dizendo, em primeiro lugar, sou Deus feito homem. E sendo Deus feito homem, serei Deus feito pão. E assim como você precisa se alimentar esse corpo, para que esse corpo não morra, você vai precisar se alimentar desse pão da vida que eu vos darei, para que a sua alma não morra, mas para que a sua alma viva eternamente. E é a promessa de Jesus no Evangelho de hoje. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, aquele que crê em mim jamais terá sede, terá vida e vida eterna. E para que não tenha dúvida, Jesus diz muito claramente, a partir do versículo 39, ele diz assim, ora, essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Esta é a vontade do meu Pai. Todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Jesus vai nos ressuscitar, se nós tivermos fé eucarística. Sim, Jesus vai nos salvar, vai nos dar vida eterna, se formos homens e mulheres eucarísticos, adoradores da Eucaristia. Mas como assim? Sim, a salvação está intrinsecamente ligada ao Santíssimo Sacramento do altar. Olha o que vai dizer Jesus aqui. Essa é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho, a adoração eucarística, que vê Jesus e o adora no ostensório,
que vê Jesus e o adora nas mãos do sacerdote, que vê Jesus e o adora no sacrário, aquele que vê o Filho, que vê com frequência. Não aquele que viu, aquele que verá, mas aquele que vê. Aquele que vê significa o momento presente, aquele que está sempre na presença de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Aquele que é um homem, uma mulher adoradora. Aquele que frequenta o sacrário. Aquele que faz companhia para Jesus. No Getsemane, Jesus se queixou: não pudestes vigiar 1 hora comigo? E nós temos vigiado 1 hora sequer durante a nossa semana com Jesus no tão sublime sacramento? Ou temos abandonado a Jesus? Sequer vamos visitá-lo? Sequer estamos na sua presença? Ele está no sacrário com uma torrente de graças para derramar sobre nós e muitas vezes nós nem vamos visitá-lo. Todo aquele que vê o Filho, aqueles que são homens e mulheres adoradores, aqueles que estão diante de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, todo aquele que vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna. E nele crê. É preciso crer, ter fé que Jesus está presente na Eucaristia. Que Jesus está presente no tão sublime sacramento, no pão vivo descido do céu. É preciso ter fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por todos aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Essa oração foi ensinada pelo anjo de Portugal aos pastorinhos de Fátima. Ele apareceu diante dos pastorinhos, trazendo o tão sublime sacramento, na espécie do pão e num cálice. E ele ensinou os pastorinhos a adorar a Jesus. Ensinou os pastorinhos a adorar a Jesus. Veio um anjo do céu para ensinar os pastorinhos a adorar a Jesus. Queridos, a adoração eucarística te faz semelhante aos anjos. Porque os anjos no céu estão sempre contemplando a face de Deus. Aquele que está diante do sacrário está sempre contemplando a face de Deus. Deus oculto, escondido no véu do sacramento. São Tomás de Aquino dizia: no Calvário se escondia a sua divindade, mas aqui na Eucaristia se esconde também a sua humanidade. Creio em ambas e peço, vítima sem par. Emociona pensar na presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. Creio, Senhor, na sua divindade, na sua humanidade. Creio, Senhor, na tua presença real, no tão sublime sacramento. Dai-me, Senhor, um coração eucarístico. Dai a esses irmãos que estão assistindo esse vídeo um coração eucarístico. Hoje vai ver Jesus, vai estar com Jesus, vai adorar Jesus. Ele te espera no sacrário, Ele quer te dar a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Aquele que crê em mim não terá sede. O que é a fome, o que é a sede? É o que mata o corpo. Aquele que vem a mim viverá eternamente. Está dizendo Jesus. Esta é a vontade do meu Pai. Aquele que vê o Filho e nele crê tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo, Diviníssimo Sacramento. Jesus te espera no sacrário. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.